Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Fiat, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado em acréscimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria poder estar aqui com vocês, partilhando aí o dom da vida, iniciando aí o nosso novo projeto, que é a leitura e estudo da Palavra de Deus, iniciando aí pela Carta de São Pedro. Alguém pode perguntar, Elton, mas de onde que surgiu aí essa vontade, essa ideia de partilhar? Bom, o canal foi criado, para partilhar realmente aquilo que nos interessa, aquilo que pode nos ajudar a ir para o céu. E tudo é válido quando a nossa intenção é nos aproximarmos de Jesus. E eu estou terminando agora a minha faculdade de História e eu queria unir o útil ao agradável. Como assim? Usar os meus conhecimentos acadêmicos, para engrandecer, para levar o nome de Jesus para todo e qualquer lugar. Uma vez que os nossos vídeos, alcançam aí o mundo inteiro. Quem tiver interesse de ver, pode ver em qualquer lugar do mundo. Então, é com muita alegria que eu inicio hoje aquilo que eu avisei semana passada, o nosso estudo sobre a primeira carta de São Pedro, que é uma carta maravilhosa, uma carta linda, uma carta que tem muito a nos ensinar, que pode nos fortalecer em nossa fé. Vai ser o seguinte, meus irmãos, nós vamos hoje apenas a introdução, que é apenas falar da carta. Nós não vamos ler a carta hoje, vamos iniciar a carta hoje. E essa semana ainda, ou na semana que vem, a gente inicia com a leitura de fato. Mas hoje o nosso vídeo é apenas para apresentar a carta, o que é a carta de São Pedro, tá bom? Então hoje o nosso vídeo vai ser sobre isso aí, tá ok, gente? Então vamos lá então. Qual que seria então o contexto histórico da primeira carta de São Pedro? Temos duas, mas vamos estudar a primeira. A primeira carta de São Pedro, meus irmãos, é uma das cartas que compõem o Novo Testamento, evidentemente, e como tal, ela reflete o pensamento cristão primitivo. Veja bem, nós somos frutos de alguma coisa, Então aqui nós vamos ficar sabendo como começou a nossa fé, quais são as raízes aí de nossa fé. Então a carta de São Pedro, ela é atribuída a São Pedro, evidentemente, o apóstolo de Jesus, o primeiro Papa, como assim é conhecido, e foi escrito para comunidades cristãs dispersas pela Ásia Menor. Veja bem, a carta tem um endereço, tá bom? Atualmente, o local onde a carta foi escrita é atualmente a Turquia. Acredite-se, meus irmãos, que se tenha sido redigida por volta do ano 60 ou 64, em um período em que os cristãos estavam começando a enfrentar uma crescente hostilidade e perseguição, especialmente no contexto do Império Romano. Quem estava naquela frente naquela época era o imperador. Então, o contexto da carta, o pano de fundo da carta, então, é o sofrimento, é a perseguição que está se iniciando já em relação aos primeiros cristãos, ok? E como que era, então, a situação social e política daquela época, quando a carta foi escrita? Bom, primeiramente que, durante esse período, como eu já falei, o Império Romano estava sob o reinado do imperador Nero, que, embora inicialmente ele era tolerante aos cristãos, mais tarde se tornou um grande perseguidor da igreja. Então, Nero, ele começou ali bonzinho, mas depois ele vai começar a perseguir a igreja, sempre com um objetivo, que é perpetuar-se no poder. A partir de 64, com o grande incêndio de Roma, Nero acusou os cristãos de serem os responsáveis pelo incêndio que levou uma onda de perseguições. Essas perseguições foram brutais e muitos cristãos foram martirizados. Bom, aqui cabe agora um pouco dos conhecimentos acadêmicos. Pessoal, esse incêndio aí, que causou a perseguição, na verdade só
só um estupim. Veja bem, naquele tempo os cristãos eram muito mal vistos, né? E qualquer coisa era oportunidade para se perseguir cristãos. No caso desse incêndio aí, Nero ele tinha a intenção de dar uma reforma em Roma, né? De fazer algumas mudanças, enfim, de melhorar a cidade. Só que para fazer isso tinha que, né, desocupar alguns locais, teria que, enfim, teria que de alguma maneira de tirar as pessoas de alguns locais. E a maneira que ele conseguiu foi incendiando e colocando culpa nos cristãos. Muito fácil assim, né? Então, a verdade sempre aparece, a verdade é que esse fogo, esse incêndio que iniciou, que foi a causa do estopim aí, né, da perseguição dos cristãos, foi feita pelo próprio Nero. Embora o incêndio de Roma tenha ocorrido após a data da redação da carta, a carta foi escrita primeiro e depois aconteceu o incêndio. O clima de crescente hostilidade e a tensão social estavam presentes. A carta foi escrita no momento de tensão entre os pagãos, judeus e os cristãos, antes do incêndio. É importante destacar que no contexto romano, os cristãos eram frequentemente mal interpretados e marginalizados. Veja bem, hoje nós somos acusados de marginalizar, o que não é verdade. E no passado éramos acusados de marginalizar. Nós éramos marginalizados. Eles cristãos, nós, éramos vistos com desconfiança, não apenas por suas crenças religiosas, mas também por seu afastamento das práticas pagãs, aqui que começa as tensões, né, comuns, e pela recusa em cultuar o imperador como a divindade. Então, junta-se ao estilo de vida, junta-se à bondade, à caridade, com o negar-se a praticar cultos pagãos e a cultuar a divindade do imperador como divindade. Então isso aqui é só uma oportunidade para sermos perseguidos. Veja bem, 2000 anos depois, a gente se nega a fazer algumas coisas, a gente se nega a compartilhar algumas coisas, por isso somos perseguidos. Então o contexto histórico de São Pedro serve muito para nós também, na carta. Então aquilo que vamos ver na carta, né, na semana que vem, serve muito para nós também, né, que sofremos também, né, somos perseguidos também por nos negarmos a fazer aquilo que o mundo quer. E qual que é então a posição de Pedro e da igreja? São Pedro, né, o líder da igreja primitiva em Roma, estava bem consciente das dificuldades que os cristãos enfrentavam. Embora a carta seja dirigida a cristãos da Ásia Menor, ela teve um caráter universal, ou seja, né, pode-se entender que a carta foi escrita para os católicos daquela época, já que os destinatários representavam comunidades dispersas por várias regiões. Através de suas palavras, São Pedro procura fortalecer os cristãos na fé e na esperança, incentivando-os a viver com coragem e perseverança, apesar das adversidades e das hostilidades crescentes. A carta foi escrita em um momento de transição na igreja primitiva, quando a separação entre judeus e cristãos estava se tornando-se mais clara. No início não tinha muita divisão, não, né? O católico era o judeu que acreditava em Cristo, que vivia os mandamentos de Cristo. Então, para ter essa divisão aí de católico para judeu foi muito complicado, foi muito doloroso, tá bom? A maioria dos cristãos na Ásia Menor era composta por gentios convertidos, que gentios eram pagãos, né? O que explicaria a ênfase de Pedro em viver de maneira santa e íntegra como uma maneira de ser testemunho vivo para o mundo pagão. Perseguição e sofrimento. A primeira carta de São Pedro aborda diretamente o sofrimento e a perseguição que os cristãos enfrentavam. Embora o tipo de perseguição mencionada na carta não seja tão explícita quanto a perseguição de Nero, o sofrimento social, que eu falei no início, e psicológico, causado pela marginalização e pelo ostracismo. O que é o ostracismo? É o fechamento, né? É o isolar o católico, isolar o cristão naquela época. Era certamente real. Então, era real que nós fomos realmente colocados na bolha, fomos forçados a viver numa bolha ali. Apesar da nossa vontade sempre foi expandir, né?
Além disso, o apóstolo encoraja os fiéis a aceitarem esse sofrimento. Aqui é complicado, hein? Isso aqui é polêmico, isso aqui. Vamos entender daqui a pouco, não é polêmico não. Então o apóstolo Pedro, ele encoraja os cristãos de ontem e de hoje a aceitarem esse sofrimento como uma parte do caminho cristão, acompanhando o sofrimento de Cristo. Não é sofrer por sofrer, é sofrer com Cristo, sofrer como Cristo sofreu por nós e sofreu por nós também, tá bom? Então, Pedro é muito enfático nisso aí, tá? Então, Pedro ele se dirige aos cristãos que, em sua maioria, estavam vivendo um ambiente hostil e que frequentemente enfrentavam críticas e discriminação. O autor da carta deseja que ele se lembre de que, embora as dificuldades sejam reais, elas têm um propósito espiritual e que Deus está com eles em suas provações. Serve muito isso para hoje ainda. É tão lindo e tão antigo e tão atual, tão necessário. Eu vou repetir. O autor da carta, São Pedro, ele deseja que os cristãos de ontem e de hoje lembrem de que, embora as dificuldades sejam reais, elas têm um propósito espiritual e que Deus está com eles em suas provações. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos sozinhos jamais. Como um judeu de nascimento e um dos 12 apóstolos de Jesus, Pedro traz à sua carta a tradição judaica, particularmente a ideia de que o sofrimento pode ser redentor e que a fidelidade a Deus é essencial, mesmo em tempos difíceis, aliás, sobretudo em tempos difíceis. Ele usa a linguagem e os conceitos do Antigo Testamento para encorajar os cristãos a se manterem fiéis à nova aliança de Cristo. Pedro também faz várias referências à santidade de Deus e à necessidade de viver de acordo com a vontade divina. Conceitos muito presentes na tradição judaica que nós herdamos. Lembrando, gente, que nós somos frutos da fé judaica, né? Jesus veio ao mundo através de sua mãe, que era judeia, de seu pai, que era judeu, e Jesus também praticou a fé judaica também, né? Então, a fé judaica, os conceitos judaicos, sofrimento e de fé e de prosperidade, tudo isso aí é importante para nós ainda hoje. Por isso, se você puder e desejar, estude a fé judaica, você vai aprender muita coisa, né? Inclusive até mesmo a sermos cristãos um pouco melhores, tá bom? Então, a carta reflete uma teologia cristológica também, ou seja, ela se concentra em como os cristãos devem modelar suas vidas à luz da morte e ressurreição de Jesus. Olha o que São Pedro, né, nos ensina, hein? O sofrimento para São Pedro não é apenas algo a ser suportado, mas uma maneira de seguir o exemplo de Cristo, que sofreu e morreu para a salvação da humanidade. Além de abordar o sofrimento, né, falei muito sofrimento aqui, mas a carta fala de sofrimento realmente, e perseguição, Pedro exorta os cristãos a viverem com integridade moral e ética, destacando que a santidade deve ser a marca distintiva do cristão. Mesmo quando este cristão, quando você e eu, vivemos no meio de um mundo hostil e pagão. Nós vivemos hoje no mundo hostil à fé cristã e um mundo praticamente pagão também. Alguém pode dizer, mas a culpa é nossa, do cristão. Não. A culpa é do mundo, a culpa é de quem não quer viver a fé. Tá bom? Não vamos trazer para nós a culpa, não. A gente vive mal porque ninguém consegue viver 100% a fé que Jesus pede. Mas colocar em nós a taxa de culpados, não. Não mesmo, né? Então, Pedro chama os cristãos a se manterem firmes na fé e a manterem-se em comunhão com Deus e a resistirem ao pecado, vivendo como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim: estrangeiros e peregrinos, viver de tal modo, né, que os sofrimentos nos aproximem de Deus, porque nós não somos desse mundo. A carta também sublinha a importância de testemunhar a fé em um ambiente de hostilidade, mostrando que o comportamento dos cristãos pode ser um meio poderoso de evangelização, pois uma vida exemplar pode atrair aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Foi o que aconteceu com os mártires, gente.
Os primeiros cristãos sofreram demais, tiveram que provar realmente que amavam a Deus, que amavam Jesus na cruz, que amavam Jesus passando o mesmo que ele passou também. E às vezes a gente passa por coisas tão pequenas, né? A gente se apequenou na fé, que podemos dizer assim. Então, existe muito sofrimento, existe, mas nada comparado como no passado. O sofrimento hoje é muito mais psicológico, a perseguição hoje é muito mais velada, e por ser velada, a perseguição torna-se mais perigosa. Quando a gente não presta atenção, quando a gente vê, o mundo já nos engoliu. Por isso que a carta de Pedro vai nos ensinar a suportar com fé e com amor as dores e os sofrimentos que a fidelidade em Cristo traz para nós. É isso que a carta quer mostrar para nós, que mantendo-se fiel a Jesus, esses sofrimentos nos darão a possibilidade de tornar Cristo mais e mais conhecidos. Vamos agora então conhecer, meus irmãos, quais são os temas, né, como é que está dividida aí a carta de São Pedro, quais são as estruturas principais. Bom, a carta é muito curta, nós vamos ler ela muito rapidamente, é composta por 5 capítulos e aborda diversos aspectos da vida cristã. Se nós fôssemos colocar títulos em cada capítulo, o primeiro seria a esperança viva, porque nela no primeiro capítulo, Pedro começa a carta exortando os cristãos a se alegrarem na esperança da salvação que vem por meio de Jesus Cristo, apesar das provações temporárias. Toda aprovação, meu irmão, minha irmã, é temporária. Não existiu e nunca existirá uma provação, uma dificuldade que vai levar a vida toda. E ainda que exista uma provação que passa a vida inteira nos atormentando, essa provação é que vai nos levar para o céu. Ainda no primeiro capítulo ele vai falar sobre a redenção através do sangue de Jesus Cristo e a importância de viver uma vida santa, refletindo assim a santidade de Deus. O segundo capítulo, se nós fôssemos colocar o título também, seria a vocação cristã. O apóstolo São Pedro, ele exorta os cristãos, naquele tempo e de hoje, sempre é bom deixar bem claro, a se comportarem de maneira exemplar, mantendo uma boa conduta no meio dos cristãos. E aí, a carta é ou não é atual? É ou não é o nosso testemunho? É ou não é a nossa conduta, a nossa vida que atrai mais e mais pessoas a Jesus? Ele vai falar ainda no segundo capítulo, né, ele fala sobre a pedra viva, referindo-se a Cristo como a pedra angular da igreja e como os cristãos devem se comportar como pedras vivas na edificação da igreja. Cristo é o centro de nossas vidas, é o centro de nossa fé e é Ele que devemos estar sempre atentos no meio dos sofrimentos, das alegrias e tudo mais. No capítulo 3 poderíamos colocar o título de A Vida Cristã no Mundo, porque lá São Pedro ele aborda temas como a submissão aos governantes. Isso aqui é difícil de engolir para o cristão de hoje. Isso aqui é difícil, mas vamos ter que falar, porque São Pedro fala isso aí. Então, Pedro vai falar nesse terceiro capítulo que devemos ser submissos aos governantes e autoridade e a convivência harmoniosa no casamento e o comportamento cristão em tempo de perseguição. Isso aqui, nós vamos ver lá que vai ser difícil de engolir, mas nós vamos não só engolir, nós vamos regurgitar e vamos mudar de vida, vamos melhorar como pessoas também. Ele continua ainda no terceiro capítulo, né, e ele exorta a paciência e a perseverança, lembrando que Cristo também sofreu injustamente, mas foi fiel à sua missão. No capítulo 4 podemos dizer que o título seria o sofrimento cristão, pois o apóstolo fala sobre como o sofrimento faz parte da vida cristã e que ele pode ser uma forma de testemunho de fé. Esse capítulo 4 é uma delícia de ler demais. Ele continua ainda no capítulo 4, nós vamos ler ele depois também, e ele vai encorajar, lá no capítulo 4, os cristãos a se manterem firmes em sua fé, mesmo diante das dificuldades, e lembra que Cristo sofreu por nós. Então, o capítulo 4 é o capítulo central dessa carta de São Pedro. E o capítulo 5, então, fôssemos colocar um título, seria Exortação Final e Saudação, porque lá Pedro vai exortar os líderes da igreja a
pastorear o rebanho de Deus com zelo e dedicação. A ovelha tem que se comportar? Tem. A ovelha tem que se cuidar? Tem. Mas os pastores têm também a sua parcela de importância, né? de cuidado. Então, ele vai exortar os pastores também aí, os nossos padres, os nossos bispos de hoje, os coordenadores, enfim, todo aquele que exerce alguma autoridade, esses aí tem que cuidar bem do rebanho com dedicação e zelo. E ele vai também, no capítulo 5, vai dizer, ele vai nos ensinar, né, vai fazer uma saudação final, né, e vai pedir aos cristãos para se manterem firmes na graça de Deus e resistirem às tentações. Resistir às tentações, isso é muito complicado, mas se ele pediu, é porque é possível, tá bom? Então, os temas centrais para a gente encerrar aí, então, é o nosso primeiro vídeo. Os temas centrais da carta de São Pedro seria a esperança na salvação. Na primeira carta de São Pedro enfativa que, apesar das dificuldades e perseguições, os cristãos devem manter sua esperança na salvação prometida. Também um dos temas é viver em santidade. São Pedro orienta os fiéis a viverem em vidas santas, refletindo o caráter de Cristo em todas as suas ações. O sofrimento como parte da vida cristã, falamos muito sobre isso já, vai ficar muito claro lá. A carta fala sobre a importância de suportar o sofrimento com paciência e perseverança, seguindo o exemplo de Cristo. E a solidariedade e união. E São Pedro também destaca a importância de se apoiar mutuamente na fé, em especial nas adversidades. Meus irmãos, então tá aí a apresentação da carta. Agora é só a gente poder pegar a nossa Bíblia, ok? E começar a leitura. Nós vamos ler a carta de São Pedro. Eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, mas fique tranquilo, se você não tem, você pode comprar. Se você não pode comprar, eu já baixei a Bíblia, já é online. A mesma coisa que está escrita aqui, palavra por palavra, ela vai estar aqui, bem aqui assim, tá bom? Então essa parte aqui vai estar a parte que eu vou ler da Bíblia, vocês vão poder acompanhar aqui, tá bom? Se você não tiver a Bíblia em sua casa, mas se você não tiver, você vai ter a parte da leitura aqui, tá bom? A mesma coisa que tem aqui, eu consegui baixar, então vai estar aqui nessa parte. Meus irmãos, muito obrigado mesmo. Segunda-feira que vem ou antes a gente se encontra aí. Eu estou muito animado, né, com essa proposta de leitura. É um ano novo, então vamos começar o ano muito mais próximo de Jesus, porque o sofrimento está em todo local, em todos os momentos de nossas vidas. Então, muito obrigado mesmo. A gente se encontra até a próxima. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.